Olá, gente. Boa tarde. Nossa, super emocionada mesmo de estar aqui nessa conversa, né? Moana, somos todas mulheres incríveis, né? E homens incríveis, porque fazer a militância, seguir com uma militância tão forte, tão comprometida e tão engajada por meio da virtualidade, só sendo mesmo seres incríveis, né? E não desistir de fazer essa militância, não ter medo, não se recolher, né, frente a tudo isso que a gente está vivendo, né, de tantas mortes, né, tomadas pela pandemia e pelas incompetências dos gestores, né, que estão à frente dos nossos países, especialmente aqui do Brasil, né, e de vários da América Latina, falando desse território nosso tão sofrido e, ao mesmo tempo, tão aguerrido, né, para construir esses processos. Então, somos todos mulheres e homens incríveis e estamos bem felizes por estar aqui, né? Bom, primeiro, acho que é importante me apresentar um pouco, né? Meu nome é Raimunda de Oliveira, mas eu sou conhecida como Mundinha, né? Parece um nome que soa como muda, né? Às vezes eu me apresento, as pessoas falam, nossa, mas que Mundinha que fala, porque esse é o meu apelido, né? Então, as pessoas, quando me chamam por Raimunda Oliveira, eu fico assim meio buscando, sou eu mesma, por conta dessa identidade que eu construí com esse nome, né? Então, eu sou do Ceará, do Brasil, né? Quem conhece aqui, boa parte de brasileiros e brasileiras aí nesse intercâmbio Brasil-Portugal, né? Sabe que o território do Ceará, o Ceará é um estado que fica no nordeste do Brasil, né? E agora a gente está vivendo as celebrações do mês de junho, né? Que são os festejos de São João, com muita dor, muita tristeza, mas também com alegria, né, por quem está vivo aqui, poder sim, se sentir, né, gente acolhidos e acolhendo, né? Então, o mês junino para a gente é um mês muito cheio de significados e coisas interessantes, né? Bom, então, e desse lugar eu me jogo para o mundo aí nessa articulação latino-americana e caribenha junto com Rose, a partir de um espaço próprio, né, de vivência da educação popular e da formação política, atuando aqui com os agricultores e agricultoras, camponeses e camponesas aqui desse imenso Brasil, e se articulando com essa rede grande, né, chamada CEAL, que é um grande movimento de educação popular na América Latina e Caribe, né? Então, acho que vou falar um pouquinho de que movimento é esse, depois a Rose pode retomar, minha companheira aí de luta, de parceria, de muitas histórias, né? Para depois falar da campanha, porque eu acho que é bem importante contextualizar a campanha, trazendo um pouco o CEAL, né? Bom, o CEAL é o movimento de educação popular na América Latina e no Caribe, atua nesses países, né, da América Latina e do Caribe, e ele foi criado em 82, e um dos organizadores do CEAL foi exatamente Paulo Freire, né? Paulo Freire contribuiu com a organização do CEAL, foi o primeiro presidente, né? Então, tem um traço muito próprio do Paulo Freire, esse grande movimento do qual a gente tem a grande honra, né, de seguir sustentando e apostando que esse espaço da educação popular precisa cada vez mais se fazer em movimento, né, e se articulando com várias experiências e com vários processos que ocorrem, não só na América Latina, né, mas também em outros países. Quando a Moana conversou com a gente sobre essa atividade, eu falei assim para ela, não, vamos colocar logo da campanha nessa atividade, porque é importante, né, para a campanha se colocar presente também com essa imagem, que é a imagem que nos junta, né? Aí a Moana falou assim, então é possível? Que legal, ficou bem emocionada a Moana com essa pessoa do coração generoso, né, que ela é, e muito comprometida, tem se engajado bastante na campanha, nas reuniões, ela está sempre presente e contribuindo com o processo, né? Então, esse diálogo que a gente puxa através do CEAL nessa relação com a América Latina também se expande para outros países e para outros continentes, né? Um pouquinho mais adiante eu falo disso.
Então, o CEAL, ele se articula, como é que o CEAL se organiza, né? Ele se organiza por meio de coletivos, nesses diversos países, acho que 21 países, né, Rose? Depois você me ajuda aí com essa informação. E junta e articula vários tipos de organizações, né? Tem organizações dos movimentos, os movimentos sociais, movimentos sindicais, cátedras Paulo Freire, núcleos de pesquisa, ONGs, coletivos populares, cursinhos populares, enfim, todas as organizações, instituições que têm Paulo Freire como seu, né, grande mestre, né, grande mestre vivo e que traz essa força desse lugar coletivo chamado educação popular, dessa concepção e dessa prática de educação popular que junta os sonhadores, né, homens e mulheres que apostam, que mudam o mundo a partir do seu cotidiano e da sua prática, né. Então, esse é o lugar, né, que a gente, né, chama de CEAL, e é o lugar que tem impulsionado essa campanha, né. Os últimos anos, o CEAL tem investido bastante nesse processo de formação política, entendendo formação política como educação popular, obviamente, né? Discutido também a educação popular feminista, porque a gente entende que esse lugar da educação popular também precisa trazer uma referência, né, desse lugar da luta feminista, né, que articula muito com o pensamento de Paulo Freire. Aí tem uma frente de estudo, de debate, de diálogo que a campanha também tem feito, e um debate da socioeconomia solidária como uma das frentes que o CEAL também precisa impulsionar, e muito a partir também do pensamento de Paulo Freire, né? Naquele livro que o Paulo Freire traz, A Pedagogia da Solidariedade, ali tem a essência do que a gente considera que é importante construir esses processos de solidariedade, né? Então, no Brasil, o CEAL articula 32 organizações, 35 organizações, mais ou menos, dentro dessa mesma perspectiva de diversidade, né, que eu falei anteriormente. Então, a partir do Brasil, muito em função desse contexto perverso que a gente está vivendo aqui no Brasil, especialmente depois do golpe, ou um pouquinho antes do golpe, né, assim, por meados de 2013 para cá, né, que o pensamento crítico vem sendo muito atacado, né, não só Paulo Freire, mas especialmente Paulo Freire, e se intensificou muito a partir de 2016, né. Então, quando a gente se relacionou, construiu um processo para resistir, para enfrentar, na verdade, essa perseguição, esses questionamentos, né, que a direita foi construindo muito fortemente, direcionando isso a Paulo Freire, se ampliando muito isso a Paulo Freire, né, a gente achou importante construir um espaço que pudesse juntar, articular todas as organizações freirianas, né? E ser organização freiriana é mais do que saudar Paulo Freire, né? É discutir a construção de um novo paradigma educacional, né? Com todas as bases libertadoras e transformadoras da concepção de educação que Paulo Freire construiu e nos deixou como um legado muito forte, muito potente, né? Então, a partir dessas articulações, para enfrentar, na verdade, esses ataques, a gente entendeu que valeria construir uma campanha mais estratégica e mais de longo prazo, né? Por conta dessas questões que eu acabei de colocar, né? Então, essa campanha, ela foi crescendo a ideia e em junho de 2019, a gente fez o lançamento dessa campanha em várias atividades no Brasil e fora do Brasil, aqui especialmente na América Latina, e essa articulação de 2019 para cá foi construindo, na verdade, outras articulações bem interessantes, né? Então, eu estou entendendo que essa conversa que a gente está fazendo agora, nesse momento, também abre uma frente de diálogo, né, e de construção de novas articulações bem potente para a campanha, né? Olhando essa sala aqui maravilhosa com esses homens e essas mulheres lutadoras, né? Então, eu estou entendendo que essa atividade não é só uma atividade, ela é mais do que isso, né? A Moana, quando ela falou assim que é grata a Paulo Freire por juntar,
né, ter colocado pessoas no caminho dela, esse caminho, cada passo que a gente dá, a gente sente ele se alargando, né? É como se fosse formando uma grande ciranda que vai tecendo, né, um jeito, um ritmo, um caminho, uma nova possibilidade, e isso vai nutrindo muito esse lugar comum, que é o lugar do esperançar, né, e do construir processos inovadores para enfrentar tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, a campanha ela foi se desenvolvendo numa primeira fase, muito articulando um debate com as organizações que se juntavam à campanha para voltar a ler Paulo Freire, para discutir o que significa o legado de Paulo Freire na ação concreta dessas organizações e desses movimentos, né? E como a gente fortalecer cada vez mais a compreensão, né, do que significa a educação popular na perspectiva do Paulo Freire e como a gente fortalecer as nossas práticas a partir da organização, mas se articulando em grandes redes, em grandes movimentos, né, para fortalecer essa prática que vai para além das organizações em si. E foi criando grandes articulações. Por exemplo, hoje, a primeira fase, a gente intensificou muito esse processo de trabalho de base, né, de diálogo com as pessoas, de construir estratégias de diálogo geracional, de discutir propostas de incidência nas políticas públicas, fazendo diálogo com as escolas, ampliando o diálogo com as cátedras e com outras áreas das universidades para com os movimentos. Então, foi esse movimento que a primeira fase da campanha gerou. Em setembro do ano passado para cá, a gente construiu essa segunda, que a gente chama de segunda fase da campanha, que é a celebração do centenário de Paulo Freire. Então, a campanha, ela é mais do que a celebração do centenário, né? O centenário é parte da campanha, mas a campanha ela vai para além do centenário, ou seja, terminar o processo de celebração do centenário de Paulo Freire, a gente vai construir a terceira fase da campanha, a partir do que a gente acumulou até aqui, obviamente, identificando quais são os principais questões que a gente precisa avançar na campanha, né? Nessas duas fases, a gente está trabalhando muito com a intensificação da formação política, como eu falei para vocês, do diálogo geracional, da incidência na política pública e da construção dessas grandes articulações para fortalecer a atuação a partir dessa perspectiva, né? Então, sempre buscando essa articulação do local com o global, né? E nessa articulação do local com o global, a gente intensifica essa relação Brasil com a América Latina e Caribe, muito a partir da atuação do CEAL. Então, essa agenda ela é uma agenda do CEAL, mas vai para além do CEAL, né? Então, o CEAL é animador da campanha, mas tem um conjunto de outros movimentos que não são necessariamente ligados ao CEAL, filiados ao CEAL, mas são parte da campanha, né? Estão igualmente impulsionando a campanha, né? Depois eu falo um pouco mais de como é que a agenda dessa campanha está se constituindo, né? Tem uma frente desse ponto de articulação que a gente construiu, né, com a África, né? Então, Brasil, África, Latinoamérica, África, especialmente com os países, ou especialmente não, mais precisamente com os países da língua portuguesa, né? Tem um grupo dentro da campanha puxando essa articulação e desenvolvendo atividades bem interessantes, fazendo esse caminho freiriano aí que circula na América Latina, África e também em outros países, né? E uma frente de articulação que a gente tem buscado fazer ainda com algumas dificuldades, mas essa é uma pauta nossa aí nos próximos períodos, que é fazer uma articulação maior da campanha com os institutos Paulo Freire, né? Eu não sei se tem Instituto Paulo Freire em Portugal, podemos até ver aí, depois vocês me dão esse retorno, mas a ideia é que a gente tenha essa relação via os institutos e como que os institutos se articulam com a campanha, né? E quais são as potencialidades que a gente pode fazer avançar nos países onde esses institutos estão presentes, né? Desenvolvendo as suas atividades, desde
desde a relação com as universidades, mas, sobretudo, com os movimentos de educação popular, os movimentos sociais, enfim. Então, esse é um pouco o que a gente tem construído no âmbito da campanha. Como é que nós estamos agora nesse período, né? Olhando um pouco para o centenário? A gente está com alguns processos planejados desde dezembro do ano passado, Moana, inclusive, está nesse processo de planejamento junto com a gente, né? A gente fez várias atividades em janeiro, no âmbito do Fórum Social Mundial, né? Fizemos plenárias, rodas de conversa, que foram bem interessantes, bem potentes, né? Depois a gente fez um debate no mês de março, fazendo essa discussão sobre a educação popular feminista, fazendo uma reflexão sobre como que Paulo Freire inspira o movimento feminista, né? E como que o movimento feminista se inspira no legado de Paulo Freire. Isso foi um mês de debate bem interessante, né? No mês de maio, nós fizemos atividades fazendo um debate sobre a organização da classe trabalhadora, refletindo sobre a contribuição de Paulo Freire para a classe trabalhadora, né? Foi uma atividade também bem potente, a gente mobilizou várias entidades sindicais, né, organizações, para fazer esse debate no mês de maio, que é o mês, né, um mês, 1º de maio, que é o mês do trabalhador e da trabalhadora, né? E estamos agora rumo para setembro, que é o mês todo dedicado a atividades de celebração do centenário de Paulo Freire. Em setembro tem uma frente bem interessante, articulando para esse período de setembro, junto com o Fórum Nacional Popular de Educação, aqui no Brasil, o Instituto de Educação para a América Latina, o IEAL, né? que também articula outros continentes. A gente estávamos com uma agenda presencial, né? A nossa ilusão, né? Achando que era possível a gente se encontrar em setembro, em Recife, todo mundo, e desde esse lugar, né? Que foi o lugar que Paulo Freire dedicou tanto tempo da vida dele, da produção dele, né? Mas não vai ser possível fazer presencialmente, mas a gente vai fazer virtual, com uma base lá em Recife, de transmissão direta para o resto do mundo, né? Uma atividade bem interessante, se articulando com essa outra frente, que também é parte dessa articulação com a campanha, né? Em setembro, nós vamos fazer uma atividade, essa atividade que eu estou falando vai ser 19 e 20, 19 é um domingo, é o dia, né, de aniversário de Paulo Freire, a ideia é fazer um ato político-cultural de Recife, transmitido de Recife, né? E no dia 20, vamos fazer uma plenária popular mundial de educação, que vai ser virtual também, mas com uma base transmitida lá de Recife. Tem um grupo bem interessante lá que está construindo esse processo junto com a Universidade Federal de Pernambuco, né? E em 2 dias, no dia 2 de setembro, que é uma quinta-feira, né? Que é a agenda, que é a agenda ordinária da campanha, todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, às 16 horas do Brasil, a campanha se reúne, né? Então, no mês de setembro, vai ser no dia 2, nesse dia nós vamos fazer uma atividade aberta, também de discussão sobre o pensamento de Paulo Freire, e uma outra nós vamos fazer no dia 25 de setembro. Então, é dia 2, dia 19, dia 20 e dia 25. São essas que a gente chama de agendas gerais da campanha. Além dessas agendas gerais da campanha, todas as organizações, né, articuladas por meio da campanha têm também as suas agendas específicas, porque a ideia é que a gente construa esse processo bem descentralizado e, ao mesmo tempo, conectado numa mesma referência. Então, a campanha é esse lugar que nos junta, né, nessa perspectiva aí de fazer esse grande movimento e esse debate de educação popular e de defesa do legado de Paulo Freire, né? Então, é isso, por enquanto, Moana. Desculpa, eu falei que ia tentar falar pouco, mas nem sei quanto tempo eu falei aqui. A gente vai se empolgando e é um processo muito rico e que nos envolve, na verdade, nos atravessa, né? É parte da nossa vida e daquilo que a gente aposta
para o mundo, é a nossa contribuição, é a nossa militância, e por mais que a gente fique cansado da telinha, a gente não consegue dizer não, né? A gente não consegue dizer não, porque infelizmente, é o canal, né? É o principal canal nesse período que a gente consegue fazer o diálogo e fazer a nossa militância, porque nas ruas a gente não está conseguindo ir muito, né? Então é isso, gente, por enquanto. Um grande beijo para todo mundo e vamos lá construir o nosso diálogo. Obrigada, Mundinha. Então, agora eu vou passar a palavra para a Rosi. Obrigada, Rosi. A palavra é sua. Desculpa, gente, hoje eu estou um pouco assim, realmente estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, Moana. Eu vou falar um pouquinho em portunhol, porque eu não falo português totalmente, mas espero que vocês me compreendam a mim. Bom, eu sou uma mulher mexicana. Eu moro atualmente na cidade de Guadalajara, no México, ao ocidente de nosso país, mas eu sou uma mulher do norte de nosso país. Meu estado de nascimento é Coahuila, ele está no límite do estado de Texas, nos Estados Unidos, e eu vengo de uma zona muito parecida a Ceará, uma zona um pouquinho mais árida, muito quente. Então, nós estamos por acá na Guadalajara. E para nós, para CEAL, ha sido muito importante fazer a campanha em defesa do legado de Paulo Freire nestes tempos que nós estamos vivendo, sobretudo na América Latina e no mundo, não somente aqui, também na Europa, na África, na Ásia, todos nos continentes, porque há muito embate do fascismo, há uma limitação da participação da população, de jovens, mulheres, universitários, enfim, há uma embestida que nós temos que enfrentar. Como já bem lembrou Mundinha, nós temos que estar juntos. Este processo nos ha acercado bastante com muitas organizações de outros continentes, com sindicatos, com mulheres, com jovens, com artistas. Há um movimento como CEAL mesmo, nós queremos construir como um movimento de educação popular, um movimento que não é somente com organizações que estão, por decir de alguma maneira, oficialmente constituídas, mas também com movimentos que estão fazendo arte, cultura, poesía, música. Y en ese sentido, construimos un clip, carta dos profesores a Paulo Freire, que está muy pegajoso para nós espalhar nuestra campaña en estos tiempos. Una cosa muy importante que han dicho compañeras de la CUTI, de MST, de otros movimientos que están conozco en este proceso, es que no estamos en estos tiempos defendiendo el legado de Paulo Freire. No es só a persona de Freire, es su legado. Então, algo que está detrás de este discurso, de estas falas, es que nós temos que estar lutando contra lo que Paulo lutou en su tiempo. Es decir, nos tenemos que estar haciendo una lectura crítica de nuestra realidad para no decir, eso que estamos nosotros haciendo, ¿a quién está sirviendo? A los intereses de quién y para quién y cómo. Eso nos interpela a nosotros a traer ese principio de Paulo Freire, que le decía que nós temos que estar siempre buscando a coherencia de nuestra apuesta política y concreta, nuestra práctica concreta, nuestra praxis, es decir, cómo no estamos relacionando lo que no estamos diciendo con lo que no estamos haciendo. Entonces, esa es una fase que no estamos haciendo en estos momentos. La campaña ha generado un movimiento, para mi gusto, que escapa de nuestras manos, porque no podemos solarlo todo. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay muchas personas que están aportando cada una su granito de arena. Por exemplo, estão fazendo investigações, publicações, foros, debates, encontros, e nós estamos
haciendo este debate. Entonces, es muy importante los encuentros que nós tenemos. Yo soy muy feliz porque Moema nos haya invitado. Me emociona que ella se emociona, esa alegría que ella compartilha. Para nós es una inspiración para nuestro trabajo, porque nós precisamos cada vez más jóvenes en este proceso, más jóvenes que estén disputando la dignidad, la democracia, como no estamos viendo en Chile, en Colombia, en el mismo Brasil. Y estamos en que este proceso sea un proceso en el que no expongamos de frente lo que los pueblos están viviendo en estos tiempos, las injusticias que están viviendo. Y en este proceso de diálogo, cuando nos encontramos en el Foro Social Mundial, pudimos reconocer que otras lutas están viviendo las mismas injusticias que viven nuestros pueblos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para nos conectar un poquinho más, y también cómo hacer que las diferentes personas que no hablan portugués, o que no hablan español, o que no hablan inglés, puedan se comprender, porque para nós es muy importante romper esas barreras. Entonces, también acho que Freire nos deja como legado su internacionalismo. Nós tenemos esa gran tarefa de cómo nos conectar con diferentes lutas, cómo visibilizar, pero no es solo hacerlas como eventos, sino cómo eso se concreta, cómo es la realidad concreta que nos podemos hacer. Por ejemplo, ahora me estoy lembrando lo que está pasando en Cuba, que ustedes saben que en Cuba vive un terrible bloqueo desde hace más de 60 años. Entonces, ese bloqueo hace que ellas no tengan acceso a muchas cosas que precisan ter en estos momentos de vacunación. Por ejemplo, ellos no tienen, yo no sé cómo se dice en portugués, mas jeringas, ¿no? Para ellos poner la vacuna en sus brazos, como dicen la luta brasileira. Nós precisamos vacuna en el brazo, vacina en el brazo, comida en un prato, caixa para nós vivir, onde nós vamos morar. Entonces, esas lutas, esas consignas tienen que ser más que consignas, tienen que ser realidad. Eso implica que nos organicemos, que nos hacemos cosas juntos, que nos veamos cómo concretamos esas ideas en nuestros territorios. Entonces, también nos estamos reconociendo junto con Paulo Freire y su legado. Para mí se me hace muy feminista una de sus frases que le decía: nos tenemos que ocupar los pequeños espacios que existen, aunque sean muy pequeños. Nós tenemos que ocupar, y nós como mujeres, como feministas, decimos, nós tenemos que defender nuestros cuerpos, nuestros territorios. Entonces, esa lucha la tenemos que dar, y nós tenemos que ir ampliando nuestro campo de acción en este momento. Entonces, Freire nos sigue desafiando y nos sigue dejando tareas a todas nós. Por un lado, el diálogo, la construcción colectiva. Nuestros encuentros cada mes en la campaña en defensa del legado de Paulo Freire es muy interesante. Yo estoy aprendiendo mucho de la proposta metodológica do Brasil, principalmente. Por ejemplo, me moviliza mucho que después de haber vivido un proceso de ditadura, donde hay una exacerbación de la violencia, él está en yo no sé si ustedes lo miran, pero una estrategia para él es dialogar. Siempre están caminando hacia la construcción, tratando de compartir los diferentes pensamientos. Más que ir a la confrontación, es ir al diálogo. Entonces, creo que eso es muy freiriano. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos diálogos, más en estos tiempos en el que la guerra, por ejemplo, en la Palestina, en el pueblo kurdo, está muy compleja. Entonces, ¿cómo hacemos esos diálogos si no comprendemos sus historias? Y más en estos tiempos de fundamentalismo, nós tenemos que comprender qué está pasando por su cabeza de diferentes hombres y mujeres. Y un desafío más, Paulo Freire dice, en la pedagogía de oprimido, nós tenemos que hacer no solamente la liberación del oprimido, sino también del opresor. Ese es un grande desafío mayor. Entonces, eso precisa mucho amor.
também. Muito carinho e também muita compreensão de suas histórias. Eu, por exemplo, em muitos anos em México, fiz processos de sistematização de diversas experiências, mais ou menos uns 17, 20 anos aproximadamente, e muitas pessoas, quando eles faziam realmente um exercício crítico de sua prática social, cultural, o la que tuviera ella o ellos, ellos hacían una relectura de su práctica. Y entonces les tenían una comprensión más profunda de por qué hacían eso y no otra cosa. Entonces, en ese proceso, ellos tenían la posibilidad de remirar su experiencia y repensar sus estrategias. No tenemos que darnos esa oportunidad de dialogar con los diferentes para conocer por qué está pensando así y no de otra manera. Y en ese proceso de diálogo, negociar. Porque en este proceso no somos perfectos, no tenemos que pensar igual, mas tenemos que construir este diálogo desde las diferencias para construir nuestra unidad. Acho que Freire nos desafía para nós hacer estos diálogos y nos encontrarlos. Bueno, yo no quisiera más extenderme para que ustedes pudieran también hacer preguntas, compartir las reflexiones, y pienso que estamos juntos en este proceso. Quizá por último, un agregado más, solo decir que no estamos haciendo intercambios con compañeras que moran en Asia, en China, y entonces ellas compartieron que las tienen aproximadamente algunas obras de Paulo Freire traducidas al chino. Entonces estamos en ese diálogo y tenemos el desafío de nos comprender pelo idioma, mas estamos aprendiendo un poquito inglés, estamos aprendiendo chino, todavía no, mas estamos ahí aprendiendo poquito a poco. Es un proceso de educación conjunta. Muito obrigado, querida Moana.